Boa noite, então, pessoal. Para a gente dar início à nossa atividade, pedir a todos que se assentem, aqueles que vão assistir a atividade e os que vão participar. Eu vou chamando aqui aos poucos para que componham aqui o nosso cenário. Aqueles que nunca vieram no Vale do Peão, levanta a mão, que nunca participou de uma atividade do Vale do Peão. Sejam muito bem-vindos, né? Que aqui o Vale do Pinhão é terra fértil para a inovação. Vocês, mentes privilegiadas que decidiram estar aqui conosco hoje, sejam bem-vindos, porque o Vale do Pinhão é o movimento do ecossistema de inovação da cidade de Curitiba e que envolve desde aquele pequenino empreendedor que sonhou e inventou alguma coisa, que aplicou inovação no seu negócio, até as grandes big techs, os nossos unicórnios. Aqui, como eu estava brincando com os colegas um pouquinho antes de iniciar, aqui é uma plantação, né, Curitiba. A gente planta startup e colhe unicórnio, né, secretário? Então, sejam bem-vindos e fiquem atentos, sigam o Vale do Pinhão nas nossas redes sociais. Então, todas as redes sociais têm o Vale do Pinhão, a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Então, todos vocês são bem-vindos a acompanhar e participar das nossas atividades. Alguns aqui a gente já conhece, outros pela primeira vez estamos vendo aqui e esperamos ver muitas vezes nos eventos aqui do Vale do Pinhão. Beleza, galera? Então, Plínio, podemos dar início à nossa atividade? Então, aí, dá o play aí para gravar. Então, só explicando como funciona, então vou chamar os nossos convidados aqui e na medida que eles vierem, a gente vai iniciar para que cada um se apresente, né, fale da atividade, a empresa, o que faz e o que a atividade, no caso, pública realiza aqui, que temos o nosso representante da Smelge, o nosso secretário Carlos Pijac, que vai ser o anfitrião do evento hoje aqui, e a gente vai conduzir junto com ele aqui, dando um apoio nesse bate-papo. Bem descontraído, bem livre, bem aberto. A ideia é nós colaborarmos para que aqui seja um evento bem proveitoso para todos nós nesse tempo aqui, tá bom? Então, vamos dar início, então? Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do Transformação Digital. Hoje estamos falando especialmente de uma temática que diz respeito a todos nós que prezamos pela saúde, pelo lazer, ou mesmo como profissão, a prática de um esporte. Então, quero dar boas-vindas a você que está nos assistindo aí pelo YouTube do Vale do Pinhão e a vocês todos que estão aqui conosco, aqui no Auditório do Engenho da Inovação, nesta atividade que fala sobre uma mudança de postura do mercado esportivo. Mas essa mudança de postura não é só de hoje, essa mudança já vem de algum tempo. E como toda transformação, ela sofreu muito a influência da digitalização dos negócios. Houve um tempo que para a pessoa quebrar um recorde esportivo, isso levava muito tempo, né? Maratona ficou anos e anos até que se quebrasse ali em 2019 a marca das 2 horas, né? Agora, nos últimos, aí até 2019, baixou para menos de 2 horas o percurso de 42 quilômetros. Isso quer dizer, gente, que nesse período foram 5 vezes quebradas essa marca. Mas em outros esportes, quantas outras mudanças aconteceram? Nós tivemos mudanças da ordem de monitoramento, né, do atleta durante a prática esportiva, por onde que ele está circulando, qual é a força que ele está fazendo, qual é o direcionamento, a carga que ele está sofrendo nos seus músculos, e assim podendo cada vez mais direcionar o seu desempenho à prática esportiva. Os equipamentos também servem, né, à prática esportiva. Quantas mudanças nós vimos acontecer, né? Aqueles que gostam de futebol vão me lembrar do VAR, né? Olha só, estamos usando a tecnologia e tiramos do olhômetro do nosso juiz. E tem gente que vai reclamar do VAR também. Porque nem tudo que é tecnologia é também uma unanimidade, né? Às vezes ela precisa ser testada antes de ser adotada. E ainda assim, nós podemos ver que a tecnologia desempenha um importante papel no desenvolvimento da prática esportiva. Veja só, antigamente, né, no ciclismo, o ciclista andava com a sua bicicleta lá, né, pedalando sua bicicleta, com o pneu e câmera, né, com câmara. Até que arrebentava a câmara, ele sofria um acidente, se machucava, ficava sem poder competir. Foi substituído por um polímero de silicone que dá para o cara condições de circular até quase 8.000 quilômetros e assim reduzindo as chances de uma queda, um acidente causado por uma explosão do seu pneu.
As chuteiras de futebol que foram substituídas eram feitas de couro bovino, né, com sebo e tal, tudo mais, um troço pesado antigamente, lá dos nossos grandes atletas brasileiros, tempo de Pelé e para lá e para cá. E lá por 1970 que se pensou em utilizar couro de canguru, né? E isso reduziu praticamente quase meio quilo nesse calçado. E aí, quando isso aconteceu, foi um dos calçados mais vendidos no mercado mundial, esse tipo de chuteira, até porque estava no auge aí da discussão sobre como melhorar os equipamentos para os atletas. De lá para cá, gente, da chuteira do couro de vaca a passar pelo couro de canguru, que a gente vê hoje, em que se utiliza todo um estudo e exclusivamente um desenvolvimento para cada atleta, o tamanho do pé, o formato do pé, o peso do corpo, a condição muscular, a altura do cidadão, a velocidade que ele se desloca, tudo isso medido pela tecnologia. E para falar sobre essa conversa hoje, nós fizemos tecnologia atrapalhando mais uma vez. Eu disse que toda a tecnologia tem um momento de implantação e teste aqui. Para falar sobre a transformação digital no esporte, em todas as suas modalidades, nós começamos a perceber, então, a partir dessa mudança do desempenho dos atletas, dos profissionais, sejam eles amadores ou praticantes, a lazer, falamos, então, sobre as inovações a partir deste programa que nós chamamos de transformação digital no esporte, aqui no Vale do Pinhão, no auditório do Engenho da Inovação. E para falar sobre isso, nós trouxemos um time para debater esse assunto com o anfitrião da nossa noite aqui, o nosso secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijac Júnior. Por favor, secretário, seja bem-vindo, pode chegar aqui conosco. E quero também convidar a nossa queridíssima TT Públio Dias, que é a cofundadora da Sou Brasil Esportes, já trabalhou em grandes nomes como Corinthians, Buffalo Bills, na NFL, com as estrelas Marta e Alex Morgan, e hoje busca atender às dores dos atletas e desenvolver o melhor método de carreira para que nenhum talento fique desamparado. Vou chamar também o Jonathan, diretor CEO da E-Atleta, com mais de 25 anos em práticas esportivas e mais de 20 em soluções tecnológicas voltadas às pessoas, e está em busca de revolucionar a forma em que os jogos são realizados. Convidamos aqui também o nosso queridíssimo Rodrigo Florenzano, diretor de marketing e comunicação do Curitiba Futebol Clube, que entende todos os meios que o paranaense utiliza para se comunicar, e já tem aí passado pela Gazeta do Povo, Rede Massa, é professor de pós-graduação de mídias digitais e novas mídias pela PUC Paraná, e ele é o responsável pela evolução digital do Clube Curitiba. Quero também chamar aqui o Elmar Trovão, nosso diretor do grandioso Atlético Paranaense, executivo de tecnologia e inovação com mais de 30 anos de experiência e sucesso em importantes e renomadas empresas de atuação local e mundial. E vai discutir aqui conosco a transformação digital pela qual tem passado o Atlético Paranaense. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Por favor, se assentem, vamos conversar aqui um pouquinho, fiquem bem à vontade. Eu quero aproveitar aqui para falar sobre mudanças, né, no esporte. A gente todo tempo tem perguntado aqui para as pessoas até onde é possível mudar, né? Como a gente fala, transformação. E falando em transformação, eu quero primeiro que vocês falem um pouquinho da transformação, né, que está acontecendo no meio esportivo com o qual vocês têm relação e um pouquinho sobre o local onde vocês trabalham. Pode ser? Vamos começar aqui então pelo Trovão. Vai lá, Trovão. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse dia, poder falar um pouquinho sobre o Clube Atlético Paranaense. É um clube que todos conhecem, um clube conhecido não só nacionalmente como fora do país, internacionalmente, um clube que revela atletas, um clube que é decididamente conhecido por um modelo inovador de gestão, um clube que é benchmark para vários outros clubes, tanto do Brasil quanto de fora.
E dentro do Clube Atlético Paranaense, eu sou responsável pela área de tecnologia e inovação. Eu acumulo as duas diretorias. Nessas duas diretorias, então, eu explicava para os meus colegas um pouquinho antes, o Clube Atlético Paranaense tem, por DNA, não terceirizar serviços. Então, nós internalizamos todos os serviços. Então, vocês podem imaginar que qualquer coisa de tecnologia que um clube de futebol tenha, está sobre a minha diretoria. Então, nós temos uma televisão, onde a gente faz a transmissão dos nossos jogos, nós temos os jogos como direito de mandante, né? Então, nós fazemos todas as transmissões, nós temos uma unidade móvel, onde a gente transmite os jogos, faz toda a gestão, né, disso. Temos também toda a parte interna, né, de comercialização de alimentos, bebidas, bilheteria, tudo isso está sobre a gestão do Clube Atlético Paranaense, né? Alguns clubes terceirizam a gestão da própria arena, as lanchonetes, o serviço de segurança, o serviço de limpeza. Todos esses serviços estão sobre a gestão do Atlético Paranaense. E aí, você imagina que precisa de sistemas para controlar tudo isso, precisa de tecnologia para controlar tudo isso. Dentro da área de inovação, nós temos um portfólio de 3 anos aqui, até o nosso centenário do clube em 2024, né, vamos fazer 100 anos, o clube foi fundado em 1924. Nós temos um portfólio onde a gente tem uma linha mestre, onde a gente vai lançando coisas de inovação, não coisas desconexas. Então, até para o torcedor vai ser algo, um lançamento aqui, um lançamento ali, um lançamento lá, mas quando ele olhar, lá em 2024, ele vai ver que está tudo conectado e tem uma linha mestre. Então, a gente não quer trabalhar inovação, só por caça-níquel, né, como eu comentei com alguém aqui, né, como um caça-níquel, só chegar e pedir dinheiro para o torcedor e pedir dinheiro, né, vender um NFT só por vender. Não, ele vai ter todo um sentido, né? Então, essa área de inovação nossa realmente é algo que é um pouco embrionária ainda no mercado do futebol, mas ela tem um propósito e vai ter muitas novidades aí para vocês em breve. Obrigado, Elmar, pela sua participação. Vou pedir para o lado de lá agora, secretário Carlos Pijac, vem falar o que a Smelge está fazendo aí na parte de transformação esportiva digital. Obrigado. Então, boa noite a todos. Para nós é um prazer muito grande estar aqui, representando hoje a Prefeitura na área do esporte, lazer, juventude, atividade física. Hoje a Prefeitura ela se caracteriza como uma secretaria que vem buscando transformar, não só na parte tecnológica, mas na parte conceitual, as ações das políticas públicas. Então, quando assumi esse ano, em 17 de janeiro, e como secretário, já era diretor por 5 anos na secretaria, em 2 diretorias lá, tentamos mudar um pouquinho o conceito da secretaria, porque muita administração pública ela é fechada muito em caixinhas, né? Nós estamos tentando inovar um pouquinho, tentar fazer com que nós possamos, e aí vem a tecnologia nesse sentido, estabelecimento de uma rede esportiva, uma rede que vá estar trabalhando com todos os atores que atuam no processo do esporte da cidade, e diante disso, trabalhar com essa rede é você trabalhar com a interação desses agentes, desses atores, porque hoje não mais é possível que nós façamos as coisas sozinhos. Eu acho que para vocês também, que são das startups, dos clubes, hoje nós necessitamos dos patrocinadores, de investidores, de empresários que nos agregam, nos qualificam para o desenvolvimento dos projetos. A Prefeitura de Curitiba, da mesma forma, via Secretaria de Esporte, tem tentado se agregar aos clubes, às federações, às empresas, à iniciativa privada, ao terceiro setor. No momento em que nós passamos, e eu vou falar um pouquinho depois durante a conversa, momento de transformação da legislação esportiva do Brasil. Está sendo discutida a PL 64, da Lei 67, da Lei Geral do Esporte, que vai causar uma revolução tremenda no esporte brasileiro. E aí a gente vai, inclusive, também necessitar cada vez mais de processos tecnológicos que tornem eficientes os processos de desenvolvimento das políticas públicas. Não é porque nós estamos num órgão público que nós não devemos utilizar da tecnologia. E muitas vezes fica
aquele distanciamento, né? Porque o Atlético hoje, o Curitiba, uma startup, sim, podem utilizar a tecnologia. Nós, por exemplo, temos hoje um aplicativo, que eu vou falar um pouquinho também mais à frente, que nós eliminamos qualquer tipo de fila. As pessoas não esperam mais na fila para fazer sua inscrição. Nós lançamos 9.248 vagas na sexta-feira de natação, musculação, dança, esporte, atividade física, alongamento. Isso diretamente no aplicativo. Diretamente no aplicativo, onde a pessoa vai ter toda a sua informação vinculada a uma plataforma, onde ela vai poder se cadastrar na atividade que ela quer, onde ela vai acessar perto da casa dela, e é onde, numa segunda fase desse portal, ela vai inclusive saber qual que é o caminho que ela vai ter que utilizar, vai ter uma vinculação junto com o Waze, qual a linha de ônibus que ela vai pegar, ou seja, nós estamos trabalhando com isso. Mas esse aplicativo quer sim fazer uma parte dessa rede esportiva, quer fazer com que ele possa potencializar não só as nossas atividades, porque hoje esse aplicativo você consegue perceber, por exemplo, onde tem o futsal hoje em Curitiba, aonde tem atividades físicas para a terceira idade hoje em Curitiba. Esse aplicativo hoje mostra tudo. São 255 academias, mais 24 academias ao ar livre que nós vamos instalar, que não é uma coisa boa, que a gente já está no limitador na cidade de academia ao ar livre. Mas hoje, se você entrar no mapa, você percebe, quando você vai conversar com o vereador, que quer colocar uma emenda de academia ao ar livre, você fala para ele, vereador, não tem lógica você colocar uma academia. Porque olha aqui, ó, você quer colocar uma academia aqui, a 2 quadras tem uma outra academia aqui. E qual que é o avanço que a gente quer chegar? A gente quer chegar que esse mapa, que essa rede esportiva, eu possa saber aonde existe toda a ação envolvendo, por exemplo, o futsal, em toda a cidade. Aonde eu tenho um aluno de 1,85 m com 12 anos, para eu poder falar para o clube, para o Thalia, para a Duque, para o Círculo Militar, que lá tem um potencial esportivo, um talento que pode ser captado. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, e eu vou falar mais sobre... Eu falo bastante. Então, porque gosto, né? Então, acho que quando a gente gosta, a gente fala bastante. Então, depois a gente vai, durante o bate-papo, colocando mais algumas coisas, tá bom? Obrigado a todos aí pelo convite mais uma vez. Obrigado, secretário Pijac. Quero já passar a palavra ao Rodrigo Florenzano, aqui do glorioso Curitiba. Olá, boa noite a todos. Prazer, muito obrigado pelo convite. Como você anunciou, um processo digital é um processo, né? Não termina nunca. Inclusive para mim, porque eu comecei minha carreira profissional no jornal, que é uma coisa que quase nem existe mais, né? Então eu mesmo tive que passar por um processo de evolução que a gente entende que é constante. Eu entrei no Curitiba em outubro do ano passado, mas sou professor de pós-graduação de marketing digital, já tive agência de marketing digital, então para mim foi uma coisa bem tranquila. A minha área é a área de marketing e comunicação, que engloba a área comercial, que engloba a central de sócios. Então, a gente está fazendo todo um planejamento estratégico para chegar num ponto final, mais ou menos parecido com o nosso co-irmão, e entender que não existe esse ponto final, existem metas que você traça para você poder atingir seus objetivos. E que o digital nada mais é do que um meio, né? É só uma ferramenta. Então você tem os dois extremos. Se você não tiver uma equipe qualificada para tratar essas ferramentas de maneira inteligente e entender o que você quer fazer e, ao mesmo tempo, quem você quer atingir. Então, dentro do Curitiba hoje, a gente tem um planejamento estratégico que a gente usa o digital para comunicação, para conversar com os nossos clientes, que são os nossos sócios, nossos torcedores. A gente usa também a ferramenta digital para conversar com possíveis patrocinadores, capitalizar isso em termos de monetizar para o Curitiba, que nós estamos nos reestruturando. Quem sabe bem como é administrar um time de futebol, o quanto é pesado, o quanto é difícil. A gente estava falando ali fora que um campeonato brasileiro de futebol não é um campeonato de futebol, é um campeonato financeiro. Então, quem tem mais capacidade de investimento consegue chegar mais no seu limite. E o digital ele é um meio perfeito para isso, porque você consegue conversar de maneira clara com os seus clientes, né? A gente chama de clientes lá dentro, e ao mesmo tempo você consegue usar essas ferramentas para se capitalizar e para chegar num determinado ponto. Existem inúmeras tendências de cripto, de NFT, de uma série de coisas que a gente pode falar mais para frente, mas eu acho que o poder maior, para mim, lá como gestor, é a capacidade de se comunicar.
Eu acho que, quando eu trabalhava lá na Rede Massa, eu tinha um diretor que ele sempre falava para mim, o problema das empresas são 3, os 3 maiores, comunicação, comunicação e comunicação, depois vem os outros. Então, e a gente sabe que a ferramenta digital, que a estratégia digital vai facilitar muito para a gente. E a gente criou uma série de ferramentas lá e está colocando em prática, que depois a gente pode falar aqui no decorrer do tempo, que vai facilitar a gente, vai facilitar, não vai resolver o nosso caminho, né? Mas a gente pode usar a nosso favor, ok? Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela participação já inicial. Quero então chamar agora a minha querida TT. Vai lá, TT, conta para nós o que está acontecendo aí na nossa, a nossa atividade que vocês desenvolvem aí na Soul Brasil Sports. Obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui e ver a casa cheia de novo, né? Acho que a gente estava com saudades de estar frente a frente. Bom, a Soul Brasil, ela nasceu com um propósito desafiador, onde todo dia eu acordo com muita vontade, porque a gente está mexendo com cultura, né? A gente nasceu querendo transformar e dar oportunidades e ferramentas para que os atletas se desenvolvam dentro do esporte ou que eles usem o esporte como uma ferramenta para chegar em algum lugar. Mas para que isso funcione, para que isso aconteça, a gente precisa do atleta, né? E a gente tem essa cultura hoje, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que o atleta normalmente ele espera que as coisas aconteçam para ele e nem sempre ele vai atrás, né, de buscar as melhores opções. Então, é um desafio que a gente tem, mas a Soul, como geral, a gente é uma plataforma de gestão de carreira e de planejamento de carreira esportiva, onde o atleta ele consegue definir objetivos, metas, ele consegue colocar um calendário de competições, por exemplo, ele consegue colocar todas as conquistas, ranking, enfim, quantas vezes ele foi chamado para uma seleção brasileira, quando a gente está falando de futebol, por exemplo, e aí ele consegue ver a evolução dele dentro do esporte para ele entender se ele está conseguindo atingir esses objetivos ou não, né? Então, a gente, quando a gente esteve aqui, há uns 2, 3 anos atrás, fazendo um evento, a gente estava começando, e como toda startup, a gente muda a cada dia, né? A gente começou com um sonho que é ser o super app do esporte. Então, a gente fala que a gente quer ser o Rappi do esporte. Então, hoje, você entra no Rappi, você faz compra no supermercado, você pede um remédio, você contrata uma faxineira, você vai numa massagista, você resolve a sua vida dentro do Rappi. A gente quer que os atletas resolvam a vida deles dentro da plataforma da Soul Brasil. Mas esse é o futuro, né? Então, a gente, hoje, no presente, a gente está desenvolvendo essa ferramenta de gestão e planejamento. A gente hoje, antes de vir para cá, eu até dei uma olhada, a gente está com 500 atletas já em 3 meses de plataforma. E não só a gente tem os atletas, mas a gente tem eles ativos, que eu acho que essa é uma grande coisa também. Não adianta eu ter uma base de 10 mil atletas, eu tenho 100 atletas que estão ativos, né? Então, hoje, 86% da nossa base está ativa, ou seja, os atletas estão usando a ferramenta, eles estão vendo o benefício ali dentro, e a gente está construindo conforme a gente vai ouvindo, né? E, no fim, assim, só para encerrar, o que a gente muda no esporte? Dados, né? Hoje você não encontra, ou se encontra é muito difícil, e quando encontra bastante coisa do futebol, qual é o comportamento do atleta, onde ele está, quantos anos ele tem, há quanto tempo ele treina, como é a saúde mental desse atleta, o que ele está buscando, qual é a renda desse atleta. É muito difícil encontrar essas informações. Então, a gente está captando esses dados justamente para que a gente tenha essa base e a gente use isso também como forma de incentivo, né? A gente fechou uma parceria com a Espaço Laser, por exemplo. Para quem não sabe, eles investem no esporte, eles têm 70 atletas hoje que eles patrocinam, e eles querem patrocinar até 100 atletas até o fim do ano. E nessa parceria, desses 30 que estão faltando, 10 desses atletas que eles vão patrocinar vão sair da plataforma da Soul. Então, é um espaço onde os atletas vão começar a ter visibilidade e as empresas podem encontrar o perfil de atletas que eles estão buscando. Então, num resumo, é mais ou menos isso, mas a gente vai conversar. E aí, eu também falo muito. Obrigado, eu vou falar muito, eu também falo muito. Obrigado, Tê. Joe, agora é contigo. Vem falar o que é a e-atleta para o nosso boa público. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. Eu agradeço o convite, a gente ficou lisonjeado. Então, estou aqui representando a empresa e-atleta. Entre os nossos fundadores, a gente tem 2 características que elas são muito fortes. Primeiro, a gente vive inovação desde sempre, mas uma acima de tudo, que acho que é a
que tem condizente com o evento é que nós somos esportistas desde que nascemos. E baseado nisso, em toda a nossa carreira esportiva, por mais que seja amadora, a gente teve algumas dificuldades em conectar com outros atletas, em dar visibilidade para esses atletas e criar oportunidades também. E para isso, baseado nessas dores, nessa necessidade, a gente está construindo hoje o primeiro ecossistema voltado para a prática esportiva no Brasil. E por que ecossistema? Ecossistema, na verdade, é um conjunto de vários serviços que tem um fim comum, que é bem-estar, qualidade de vida e criar oportunidade. Então, para isso, a gente lançou a nossa plataforma em março. A gente está com 4.000 vidas dentro da plataforma. Quando eu falo vidas, são atletas, né? Sendo que dessas 4.000 vidas, a gente está com 500 atletas já do sexo feminino, então a gente já está rodando. E a gente está com 220 clubes. Por quê? Porque a gente está criando um ecossistema composto por uma rede social. Nessa rede social, a gente vem com a principal finalidade de conectar atletas e criar um histórico esportivo como se fosse um currículo esportivo mesmo. Então, hoje, se eu perguntar para vocês, praticantes de atividades físicas, quantos jogos vocês já tiveram na sua carreira? Quantos metros da piscina vocês já nadaram? É difícil a gente ter essa informação hoje. A gente criou a rede social para a gente consolidar essa informação dentro de uma plataforma única e que você possa compartilhar isso e comparar com outros atletas também. Então, a gente criou uma rede social para você ter o teu currículo esportivo independente da modalidade. Mas, nesse momento, graças ao dia de hoje, até parabéns para o futebol, a gente está focando na modalidade de futebol, paixão do país, e é onde a gente consegue fazer uma prova de conceito muito mais assertiva pela grande quantidade de praticantes que a gente tem hoje. Juntamente com essa rede social, a gente identificou também que, legal, a gente tem um currículo esportivo, criando o nosso LinkedIn aqui dentro do e-atleta, mas esses dados são alimentados pelas próprias pessoas. A gente não pode transformar esses dados em dados oficiais? Podemos. Como que a gente faz isso? Por meio de campeonatos, competições. Então, dentro da nossa plataforma, a gente também internalizou a gestão de competições. Então, hoje a gente está com quase 10 competições já, falando do futebol amador aqui, Curitiba e região metropolitana, rodando dentro da plataforma. Por quê? Porque a gente também descobriu uma necessidade dos organizadores. A dificuldade de encontrar atletas, clubes e uma ferramenta que dê visibilidade e também traga mais patrocinadores e oportunidade para eles. Então, a gente criou essa ferramenta de gestão de campeonato que automaticamente, com o perfil dos atletas já dentro da plataforma, alimentam o seu histórico esportivo oficial. Ou seja, aqueles dados, se eu fui artilheiro do campeonato, se fui o destaque de uma partida, se eu já joguei 300 jogos no ano, aquilo tem um selo de autenticidade. A gente então está transformando então a vida do atleta, tanto na sua parte de treinamento, quanto na sua parte realmente de competidor. Por isso que a gente está falando em dificuldade em dar visibilidade e oportunidade. Com isso, a gente consegue identificar talentos de forma muito mais rápida. Hoje, dentro do atleta, se eu precisar procurar um atleta que é ambidestro, tem 1,80 m, joga em Curitiba e está disponível hoje para fazer um teste, hoje tem dentro da plataforma. Eu quero ir para um clube, eu estou disponível no mercado, onde é que eu procuro? Tem uma peneira rolando? Tem dentro do atleta. Então, a gente trouxe essa gestão de campeonato para facilitar a visibilidade para os atletas, deixando os dados oficiais. Mas a gente está indo um pouquinho além também, porque a gente está criando realmente esse ecossistema, e a gente quer também democratizar o esporte. A gente está aqui hoje, graças com o Clube Atlético e com o Curitiba, que tem um acesso muito mais facilitado, justamente pela parte financeira, à tecnologia de ponta quando a gente está falando de gestão de habilidades dentro do esporte, da parte fisiológica. Então, a gente está desenvolvendo integrações com equipamentos vestíveis, né? Wearables, relógios, aqueles coletes, para que a gente possa disponibilizar para os atletas amadores também e profissionais, independentes, formas mais baratas para que eles possam medir o seu desempenho com relação ao batimento cardíaco, deslocamento, para que ele possa monitorar o seu rendimento e, se ele precisar, também ter serviços que possam auxiliá-lo na sua evolução, sejam auxílios de personal trainer, treinadores voltados para a prática esportiva, baseado em dados históricos também, que com isso vão tudo para o mesmo perfil, alimentando o quê? Informações estatísticas, informações de habilidade e também informações fisiológicas. E quando a gente fala, como eu falei que a gente quer criar mais oportunidades dentro do mundo esportivo, a gente vem com a cerejinha do bolo, que é onde a gente quer chegar. Assim como a colega falou sobre a SOU, a gente tem similaridades, né? A gente está também colocando tudo isso que eu estou falando para vocês, embora seja um jogo de letrinhas, a gente está colocando o e-atleta também dentro de uma blockchain. Mas por que a gente quer colocar o e-atleta numa blockchain? Não tem nada a ver isso, né? Estamos falando só de inovação, porque dentro dessa blockchain a gente quer lançar a nossa própria criptomoeda. Por quê? Com a criptomoeda a gente quer criar uma economia circular dessa criptomoeda que possa disponibilizar aos qualquer
praticante de atividade física a possibilidade de ser remunerado pela sua, de acordo com o seu desempenho e também de uso da nossa plataforma. Porque hoje, no Brasil, a gente está falando que hoje o Brasil está com mais de 210 milhões de pessoas. Das 210 milhões de pessoas, 50% é praticante de atividade física. Falando do mundo do futebol, são 30 milhões de pessoas, 50 mil são profissionais e 29 milhões e 900 mil são amadores praticando de final de semana. Então, quantas pessoas dentro desses 29 milhões, falando de futebol hoje, são potenciais atletas que podem se profissionalizar, que podem transformar o Brasil, só falando de futebol. Imagine para os outros esportes. Então, a gente quer criar essa oportunidade e visibilidade, porque o Brasil é um país muito grande, nós somos muito batalhadores e a quantidade de talentos que a gente tem escondidos hoje é incrível. Então, o E-Atleta vem para realmente conectar o mundo físico com o digital e transformar a forma como hoje a gente vive e acompanha o esporte. E espero que vocês também façam parte dessa nossa transformação. Valeu, obrigado. Joe. Valeu. Ó, só não estou na frente do Pelé, Neymar e tal, porque eu não conhecia atleta. Eu já ia registrar todos os meus gols, né? Mas só que vocês registram quando a bola não vai dentro vai por cima, vai para os lados, que não entra na rede? A gente tem os scouts, né, que são as estatísticas dentro da plataforma, da forma como você quiser, né? Mas a gente até brinca, né? Um dos garotos propagandas que a gente tem que ter é o Túlio Maravilha, né? Como é que ele vai provar os 1000 gols, né? Não, tem que ter registro, tá certo. Falando tudo isso, olha, vamos fazer aqui acertar a nossa dinâmica, tá? Eu vou direcionar aqui, eu tenho 5 perguntas. Essas 5 perguntas eu vou direcionar para um dos nossos convidados, e aí todos os outros aí estão habilitados a participar da discussão, tá bom? Então, a gente vai passando aí o mic para vocês. A primeira pergunta, eu vou começar aqui pelo secretário Pijac. O que mudou? Foi o atleta, o esporte, ou ambos se transformaram? Eu acho que a mudança no esporte ela foi total, né? Então, desde a questão da capacidade física, da performance do atleta, até as alterações que ocorreram dentro das modalidades. Então, essa modificação ela é visível. Se antes um atleta corria 7, 6 quilômetros numa partida, hoje ele está correndo 11, 12, 13. O Hulk, na partida passada, saiu do Maracanã, contra o jogo do Flamengo, 3h30 da manhã, porque ele estava no exame de doping, ele perdeu 6 quilos na partida, o Hulk. E aí até ele conseguiu urinar, ele ficou até as 3 horas da manhã no doping. Ou seja, quando que um atleta, lá na década de 70, até você colocando a tela do lado da outra, você percebe a velocidade do jogo. Então, o jogo mudou, o atleta mudou. Eu acredito que as regras mudaram. E até é muito interessante essa pergunta que você me faz, porque hoje não só apenas as modificações ocorreram no esporte, como elas ainda são, e aí uma provocação a todos aqui, elas ainda são desnecessárias e insuficientes na medida de que elas não mais estão sendo tão atrativas frente às inovações tecnológicas. Então, nós que trabalhamos hoje com políticas voltadas para crianças e adolescentes, vemos cada vez maior dificuldade em captar jovens e crianças para a prática esportiva. E aí você percebe que muitas das modalidades mudaram suas características para tentar agregar, para tentar trazer crianças. Quando a gente vê, por exemplo, o modelo americano, onde a gente tem inclusive canais fechados, que transmite aquele curling, que é aquela vassourinha que passa o negócio no gelo, e você vê no Brasil apenas o futebol efetivamente inserido na televisão, você começa a perceber que essas modificações elas também têm que passar por meio da cultura do país, né? Então, quando você vê uma situação como essa nos Estados Unidos, você percebe que lá tudo começa na escola, né? Então, essa mudança, ela perpassa também pela mudança cultural. Então, quanto mais a cultura do esporte está inserida numa sociedade, mais esse esporte vai estar sendo assimilado por aquele povo, aquela cidade, aquele estado e aquele país. E por que eu estou falando isso? Porque você percebe o vôlei, por exemplo, passou por modificações profundas para poder se inserir dentro de um cenário novo do esporte. O que o vôlei fez? Na década de 80, quando o Nussmann ainda era o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei,
tirando qualquer questão envolvendo fatos aí que envolveram o nome dele, mas é uma pessoa visionária, ele modificou algumas regras do vôlei. Por quê? Para colocar o vôlei na televisão. Então não teria como o vôlei entrar na televisão com aquele jogo que cada vez que a bola caía no chão era vantagem para outro time. Então se eliminou a vantagem. Quando essa mudança já não começou a ficar tão vantajosa, quando a rede começou a ficar muito baixa, elevou-se a rede. Aí quando começou também a ficar em desuso essa questão, se colocou um maluco que fica se atirando na bola de camisa colorida, que é o líbero. Então essas modificações que foram ocorrendo no esporte, elas não só foram do atleta, elas foram da cultura, elas foram do esporte, e elas estão intimamente ligadas a fatores econômicos. Hoje o esporte, e os nossos amigos aqui do Atlético do Curitiba sabem disso, são negócios. Eles estão totalmente voltados aos negócios. E essa modificação ela aconteceu para que o esporte tivesse inserido nessa proposta empresarial. Infelizmente, para quem é aqui do basquete, e eu faço, essa é uma opinião minha, eu não vejo, tirando os Estados Unidos talvez, o basquete tradicional, aquele da quadra 5 contra 5, acontecendo daqui 20 anos. Eu vejo o basquete 3x3, que agora traz toda uma inovação, toda uma característica diferente, de muita dinamicidade, que é uma das mudanças que ocorreram no esporte. Hoje o esporte carece de muita dinâmica. Por quê? Porque a nossa vida é dinâmica. A informação é dinâmica, a notícia é dinâmica, o celular é dinâmico. Ou seja, quem não estiver intimamente ligado a esse tipo de característica, vai ficar para trás. E o basquete 3x3 hoje ele é um jogo extremamente dinâmico. Quando sai a cesta, não vai sair o time, vai voltar para o outro lado, ele já sai, já consegue, é um jogo rápido, fácil de ser inserido numa grade de televisão. Então, para concluir a tua pergunta, eu acho que tanto o atleta quanto o jogo em si, a modalidade, todos sofreram alterações, sim, tecnológicas, mas para se inserir nessa nova dinâmica de sociedade. Obrigado. Alguém fazer a participação aí? Posso fazer um comentário aqui rapidinho? Acho que mais uma provocação também. Além do esporte, concordo com o que o secretário falou, acho que o esporte mudou muito, os atletas mudaram muito, mas eu acho que tem um terceiro fator também, que é o consumidor. A forma como o esporte é consumido hoje mudou, né? Você não assiste um jogo só na televisão, você assiste um jogo também nas redes sociais, né? Daqui a pouco você assiste o jogo no metaverso. E tem um outro fator também que é, como você falou, o futebol ele tem a maior visibilidade, os outros esportes não. E eu sempre falo assim, né? Eu assisto a vassourinha, eu assisto qualquer esporte que você botar na frente da televisão. Mas o brasileiro, a cultura, a gente consome esporte de 2 em 2 anos. A gente assiste Copa do Mundo, depois a gente vai assistir as Olimpíadas, daí a gente vai assistir Copa do Mundo de novo. Então, quando os meus amigos chegam em época de Olimpíadas e falam, eu amo, eu falei, não, você ama Olimpíada. É diferente, porque você não vê o Taubaté e Osasco jogar vôlei, ou jogar futsal, ou jogar basquete, né, coisa que quem realmente consome esporte é diferente de outros países. Mas isso vem mudando com a tecnologia, com a inovação, trazendo, eu acho que, para a mão do consumidor, uma maneira diferente de você consumir o esporte. Então, eu acho que esse é um terceiro fator que eu colocaria de mudança aí nos últimos anos. Vou complementar, porque eu acho que é importante essa coisa do consumo, porque a geração Z, né, que praticamente não sabe o que é uma TV aberta, né? Acho que eles veem a TV aberta quando os pais estão ligando em casa. Complemento com uma informação nossa e até do Atlético Paranaense. No primeiro Atletiba do Paranaense, no Couto, foi no Couto, a gente fez a transmissão pelo Twitch, com o MuPro, que é um parceiro nosso, e a gente teve a maior audiência do Brasil e a terceira maior do mundo, consumida numa plataforma de games. Então, assim, o consumo, a forma como o consumo mudou. Daí você fala, mas quem você atingiu lá? Eu falei, justamente eu queria quem eu atingisse. Porque se ele está vendo no Twitch, ele não ia estar vendo nem na TV fechada, nem na nossa TV, na época, porque a gente também tem uma TV fechada, que infelizmente a gente só pode fazer a transmissão do Paranaense, porque nós temos contrato com a Globo até 2024, mas eu defendo muito dentro do Curitiba que esse acordo não venha a perdurar, a não sei que seja uma negociação muito boa, porque é o futuro do consumo, né?
A gente tem que atender as gerações mais antigas, a X, tal, a Z, mas a gente sabe que vai ser um caminho da gente sustentar os nossos clientes. O próprio Atlético, o Casemiro, né, é o cara que transmite uma linguagem totalmente digital, né, totalmente diferente de tudo, né, que a gente vê. Então, a plataforma mudou, o consumo mudou, o consumidor mudou. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa se atentar demais no esporte hoje em dia. Obrigado, Florenzano. Agora, direcionando a pergunta lá para o Trovão. Trovão do Furacão. Trovão, diz para mim, assim, a gente falando sobre os limites do corpo humano, né, e ao mesmo tempo falando de toda aquela rede de apoio ao profissional, qual é o papel da inovação para o preparo do atleta profissional? Qual é o papel que as instituições, as empresas, os clubes exercem sobre o desempenho do atleta? Hoje você tem atletas de alta performance, né? Hoje, principalmente nos clubes de futebol, esses atletas, a gente falando um pouquinho, né, do desenvolvimento do esporte, os atletas que jogam hoje num clube de futebol, há 10 anos atrás, não seriam velocistas, né? Estariam muito além dos seus limites. E hoje você tem atletas até medianos que jogariam há 10 anos atrás e seriam excelentes atletas. E hoje, né, você tem esses atletas aí de alta performance. Então, dentro do Clube Atlético Paranaense, nós temos, por definição, formar atletas de alta performance, onde a gente usa toda a tecnologia disponível. A gente tem softwares que são usados por grandes clubes no mundo inteiro. Nós temos um software hoje que controla toda a gestão do futebol do Clube Atlético Paranaense, que é o único no Brasil. Nenhum clube do Brasil utiliza esse software, é um software belga, utilizado por PSG, por grandes clubes, o Chelsea, por exemplo. Nós tivemos a honra de trazer esse software para cá, fizemos uma parceria com essa empresa. Então, todos esses atletas hoje, eles são monitorados por equipamentos, por softwares de alta performance, de alta tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a gente teve o caso do Pablo, por exemplo, que se machucou, né, e a previsão era que ele retornaria em X semanas, e a gente colocou ele numa dessas máquinas novas que a gente trouxe, e a recuperação dele foi muito mais rápida do que se imaginava, né? Então, tudo isso, e o departamento médico não fazia ideia, né, naquele momento. Não, a evolução dele vai ser de X semanas, eu não lembro exatamente quantas, mas era de X semanas, e a gente conseguiu recuperar ele muito antes, utilizando esses equipamentos de alta performance. Então, hoje, nós temos um CT, né, que a gente chama carinhosamente do CAT Caju, né, que é o Centro Administrativo e Treinamento Caju, que fica na região, na região de Curitiba. Nós temos lá, são 2 hotéis, né, onde a gente estamos construindo um terceiro hotel. Temos mais de 200 crianças hoteladas lá, e o time profissional também fica hotelado em alguns jogos. E ali, por exemplo, foi o CT onde ficou a seleção da Espanha durante a Copa do Mundo. E de lá a gente só veio evoluindo esse CT. Então, hoje, todos os equipamentos que a gente tem lá, em termos de equipamento, de software, né, a gente também tem análises comportamentais. A gente utiliza a questão de análise de dados, né? A colega falou sobre análise de dados hoje em dia. No esporte, hoje em dia, a inteligência em cima dos dados é fundamental. Então, você ter a informação precisa naquele momento, tanto no momento do jogo, onde a performance está acontecendo. Então, nós temos lá, dentro da Arena da Baixada, um time de scout que fica online, filmando o jogo, transmitindo esses dados, monitorando, processando esses dados, passando informação para a comissão técnica, né, para que possa ter a melhor performance possível. Então, hoje, o esporte virou não só o futebol, como outros esportes, como vocês citaram aí, o basquete americano, como o vôlei, virou esporte de alta performance. Então, os atletas hoje não conseguem mais começar tardiamente no esporte, então eles têm que começar já muito prematuramente, por isso a gente investe nas categorias de base, nós temos desde 10 anos no Clube Atlético Paranaense.
porque esse atleta vai ter que ganhar performance durante a vida dele, senão ele não vai conseguir chegar lá e não vai conseguir atuar num grande clube. Então, dessa forma, nós temos toda a parte de inovação, de tecnologia, auxiliando no desenvolvimento comportamental. Nós trabalhamos com 4 eixos, né? O comportamental, nutricional, performance e o 4º eixo mental. Muito obrigado. Então, nós temos aí os 4 eixos, né, que a gente trabalha, e um dos principais eixos que a gente trabalha investindo muito no trabalho é o mental. Né? Você pode ver que, às vezes, um jogador perde um pênalti, né? A gente teve o caso aí do Palmeiras, aí um jogador que não perdia pênalti, perdeu 2 numa decisão importante, né? Justamente porque o mental estava abalado, né? Então, isso é extremamente importante, a gente investe bastante nessa área e nessas quatro vertentes aí para que os nossos atletas tenham uma alta performance. Isso é muito importante, né? A Premier League, lá do campeonato inglês, eles estimavam que com lesões dos atletas se gastava anualmente aí 230 milhões de dólares, né? Então, aplicando a tecnologia na medida certa, acompanhando o desempenho do atleta, é possível trazer sim uma alta performance, rendimento e resultado que interessa ao clube, à torcida e também especialmente ao próprio atleta, né? Pô, muito legal. Na sequência aqui, eu quero saber, alguém mais quer comentar esse papo aí? Vai lá, por favor. Falando um pouco também como que a tecnologia está impactando bastante a questão da evolução, aí, criando atletas de alta performance. Falando um pouquinho do mundo esportivo no mundo, hoje a gente tem talvez as 2 áreas que mais recebem investimento das grandes empresas. São a primeira, a gente comentou aqui na primeira pergunta, a parte de comunicação, marketing e divulgação do esporte, a parte de comunicação ali, apresentação. Mas a segunda que está ganhando muito investimento forte, está até ultrapassando a primeira, é a parte do investimento em monitoramento e equipamentos aí para medir e evoluir a capacidade esportiva dos atletas, né? Então, as câmeras hoje que monitoram a performance do atleta dentro de campo estão cada vez com uma tecnologia embarcada cada vez mais potente, ao ponto de chegar até poder fazer medições termais do corpo do atleta. E juntamente com isso, tem equipamentos agora, foi citada a empresa da Belga, hoje a Europa é a grande fornecedora de soluções para o mundo, né? Espero que o Brasil possa competir em alguns anos com relação a isso. Existem câmeras agora chegando para poder medir como um treinamento específico atua dentro de um corpo de um atleta, baseado em informações de calor. Então, você joga um treinamento específico para um atleta que tem uma característica que precisa ser evoluída, e de acordo com a resposta do corpo dele em termos de calor físico, as equipes conseguem até determinar se aquele treinamento para aquele biotipo, para aquela característica, é adequado ou não. Justamente focando o quê? Focando na fisiologia, no que se espera chegar desse atleta. Então, concordo totalmente com o que o Torrão comentou, sobre começar desde cedo, medir a capacidade de cada um dos atletas. Então, a gente está cada vez mais criando atletas absurdos em nível de performance. E a gente tem um grande exemplo no mundo hoje, que é um exemplo de profissional que sempre usou tecnologia e muito treinamento, que é o Cristiano Ronaldo. Aí, ó, o Cristiano Ronaldo é o exemplo de profissional voltado à tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, hoje os treinamentos de fisiologia e performance eles são individualizados. Eles não são mais coletivos. Cada atleta tem o seu treinamento, tem os seus exercícios que ele tem que citar. Né? A gente tem software lá para controlar isso, a gente controla tudo isso. A gente sabe, esse atleta tem esse lado é mais forte, esse lado é mais fraco, esse lado ele precisa exercitar. Então, esses treinamentos de performance não são mais treinamentos coletivos. Os treinamentos coletivos são treinamentos de campo, mentais, né, onde eles têm uma associação, onde eles se conhecem, né, e eles fazem essa convivência, que é muito importante para o esporte, né, esse pertencimento de grupo, né, eles têm, mas o treinamento de performance em si, ele é muito individualizado hoje, ele é por atleta. Eu não sou muito da área da tecnologia, né? Eu sou mais da área de políticas públicas, é minha formação, né, em relação até a questão do esporte, mas a gente gosta um pouco de estudar em relação à área, né? Então eu conheço lá o Centro de Treinamento Atlético também, a gente estuda um pouquinho sobre o treinamento. Essa questão do treinamento individualizado é muito importante, e quando você perguntou de quais são os limites do corpo, e já puxando a primeira pergunta das mudanças,
Hoje o treinamento é totalmente diferenciado, né? Hoje você não vê mais. Antigamente todo treino tinha o rachão, o jogo. Hoje se sabe cientificamente que isso é uma perda de tempo. Porque se você continuasse treinando dessa maneira, você ia ter os atletas que você tinha lá na década de 80, 70 e 90. Então essa questão dos treinamentos individualizados fazem com que o jogador possa atingir o seu potencial máximo. Então, quando o Lúcio estava aqui no Atlético, ele tinha toda uma programação de treinamento, porque ele era um senhor de 40 anos. Era diferente de um Renan Lodge que estava subindo, voando fisicamente com 19 anos. É outra pegada. Então, assim, eles tentavam tirar o máximo de treinamentos específicos. E hoje, o que é uma das características mais importantes no futebol é que mudaram e que a tecnologia, existem vários softwares, equipamentos que atuam com isso, é a tomada de decisão. Então, por exemplo, o que o jogador tem que fazer de maneira mais rápida hoje, uma das mudanças específicas em todas as modalidades. Como se melhorou o condicionamento físico dos atletas, o espaço diminuiu, o poder de reação deles tem que ser muito mais acelerado, então eles dependem realmente da velocidade da tomada da decisão. Então, se você verificar e for nos treinamentos de equipes de futebol, de basquete, de vôlei, de futsal, próprio atletismo, se trabalha muito essa tomada de decisão em velocidade e em situação de estresse. Porque é a situação de estresse que ele vai dominar uma bola, o cara vai apertar ele tem que tomar uma decisão, entra a parte mental aí também. Então, essa tomada de decisão, ela é muito importante. Então, quando você vai nos treinamentos dos clubes, você vê muito treinamento do quê? De campo reduzido, onde você percebe que os jogadores treinam em situações onde eles ficam apertados, onde eles ficam estressados naquela situação. É fácil dominar uma bola sem ninguém te marcar, né? Se você vê o Gerson na década de 70, domina aquela bola, olha, dá o lançamento, o zagueiro está olhando. Hoje em dia, ele não dominaria aquela bola, o cara chegaria nele, aquele lançamento já tinha sido cortado, porque a impulsão do cara era muito maior. Então, esses trabalhos em campo reduzido são muito interessantes. E a tecnologia, ela vem muito de encontro também nas modalidades de alto rendimento hoje, nessa facilitação de melhoria de desempenho. Eu tive semana passada no Ninho do Urubu. A gente foi fazer umas visitas no COB, assinamos alguns acordos de cooperação técnica para trazer eventos aqui para Curitiba. E lá no Ninho do Urubu é legal, que ficou como legado do Paulo Souza, que é o técnico antigo. Eles têm um telão, ó, viu? Eu sou atleticano, pode colocar lá também, que se for para melhorar o meu time, vamos colocar. Eles têm um telão e eles filmam de drone o treinamento. Então, o treinador consegue corrigir já durante o treinamento. Então, está acontecendo o treinamento, o Dorival lá fala assim, olha, tá vendo ali, ó, você tinha que ter fechado ali, você não pode dar não deu o meio, deu o fundo para o jogador, aqui essa bola entrou porque você entrou aqui mais para o meio. Então, tudo isso aí é visto com a tecnologia, um drone, um telão passando em tempo real, ele para ali, e daí qual que é o objetivo desse treinamento? Não é físico, porque ele para muito, é tático. E antigamente não tinha muito isso, né? Antigamente, treinador antigo, né? O pega-ratão, todo mundo atrás, abre os dois ponteiros, joga a bola na diagonal, sai no contra-ataque. Hoje não, hoje a ciência está em todos os momentos do esporte. Eu falo demais, né? Secretário, olha aqui, vou fazer um momento especial aqui, que tem um outro representante das nossas startups aqui do Vale do Peão, que queria fazer uma participação nesse momento. Vou pedir para o Gustavo da Training aqui falar. Vai lá, Gustavo. Bom, boa noite, pessoal. Então, estava aqui pensando, ouvindo aqui, né, o debate, né, o corpo humano aí, a gente vê que os limites estão sendo todos os dias aí ultrapassados, né, a tecnologia está avançando muito rápida, o conhecimento na parte de treino, fisiologia, mas quando a gente pega toda essa evolução que a gente está tendo, como que vocês enxergam a transferência disso para o cidadão comum? Aquele cara que vai jogar a bolinha no final de semana, vai dar uma volta de bicicleta, vai fazer academia 2 vezes por semana. Como que vocês enxergam realmente, de um lado, está avançando aí numa velocidade, vamos chamar assim, exponencial, né? E do outro lado ali, né, o cidadão comum, o que ele pode se beneficiar de tudo isso que está sendo desenvolvido aí com muita maestria aí no mundo inteiro? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu puxar a resposta rapidinho aqui. Não é bem uma resposta, mas a visão que a gente tem, principalmente falando do e-atleta. Primeiro, eu acho que é a questão da capacitação das pessoas. Acho que a gente tem profissionais muito
bem qualificados no Brasil que podem ajudar esses atletas. Então, dentro de umas nossas ferramentas de negócio dentro do atleta, a ideia é prover serviços para que os atletas possam ter novos níveis de qualidade de vida, em primeiro lugar, e em segundo, em nível de performance. Por isso que a gente está querendo trazer para dentro do atleta todo o histórico esportivo dele com relação a estatísticas, habilidade e fisiologia. Porque isso tudo, quando você contrata um personal trainer ou um profissional lá, vamos aprender a bater falta com o Marcelinho Carioca, por exemplo, ele já vai ser munido de várias informações da pessoa que ele não tem. Então, ele vai conseguir prestar um serviço de maior qualidade. Então, talvez a gente, hoje, dentro do Brasil, não é tão acessível as ferramentas de mais alta tecnologia. Custo muito alto, né? Mas a gente quer, então, baratear a questão do serviço, fornecendo informações mais precisas para que um serviço possa ser melhor realizado por um profissional adequado e, consequentemente, para que os atletas ou praticantes de atividade esportiva possam evoluir também dentro da necessidade que ele tem ou dentro do objetivo que ele tem. Ah, não quero me tornar um profissional, mas eu quero competir comigo mesmo todos os dias para ser melhor. Então, a ideia é que a gente possa ter alguns serviços com maior qualidade, com mais informação. Então, sou adepto à questão da gente trabalhar muitos dados e fornecer isso, né? Até que chegue um momento que, dentro do Brasil, a gente possa ter empresas que desenvolvam tecnologia a um custo que a gente está apto a arcar dentro da nossa receita, dos nossos custos mensais, né? Porque hoje é inviável, né? Então, um exemplo bem rápido disso, eu não sei quanto que o Atlético ou o Curitiba investe só em tecnologia, mas acho que o Goiás foi o último time a trazer a questão do monitoramento dos atletas com mapa de calor, essas ferramentas. Catapult, inclusive, é uma grande empresa. Só de equipamentos, acho que foram R$250 mil, né, investidos, fora a equipe que está por trás, o custo mensal e tudo mais. Então, é inviável ainda para o Brasil. Então, a gente vai muito adepto a gente capacitar, conectar os profissionais e dar mais oportunidade para quem está realmente querendo evoluir em questão de qualidade de vida e também em questão da parte fisiológica. Muito bom, muito bom. Vai lá, vamos lá. Vai lá. Floresando, vou completar essa pergunta com uma outra pergunta, se emenda e responde, tá. Comenta e já, porque está tudo ligado aqui, tá bom? Cara, diante dessa necessidade de fazer com que o cidadão pratique o esporte e tal, tudo mais, como é que fica esse relacionamento entre vocês, que são os promotores do esporte, e o público também? Porque daí, além do atleta, que é aquele que pratica, seja profissional ou amadoristicamente, e o público, aquele que vai assistir, como é que vocês estão tratando isso? Como é que isso vive no Curitiba? Só complementando, assim, é tudo uma questão de acomodação de mercado, porque o que acontece? É igual se você pensar na ciência aeronáutica, né? São bilhões e bilhões de dólares investidos, e você fala, pô, isso aqui nunca vai chegar para mim. Vai chegar, porque a partir dali aquela tecnologia é desenvolvida e vai se barateando, vai se democratizando. Então hoje, por exemplo, você já tem exemplos de tecnologias de alta performance mesmo, por exemplo, no tênis, que é a câmera que grava o movimento, se você está fazendo backhand, se você está fazendo forehand errado, se você está fazendo o movimento certo, que hoje você já tem isso mais democratizado no mundo. Hoje você tem apps que você baixa, que você paga uma mensalidade barata, até às vezes de graça, mas claro que com limitações, que você tem a mesma ferramenta que um atleta profissional tem, claro que com níveis menores. Mas, para chegar nesse ponto, foi gasto bilhões de dólares lá na alta performance, mas isso vai descendo as suas escalas até chegar no atleta do final de semana. Então você tem essa capacidade. Demora um pouquinho? Demora, é acomodação de mercado, mas vai chegar num determinado ponto. Por quê? Porque a empresa fala, pô, eu já conquistei todos esses grandes clubes aqui, me pagaram, e agora eu posso democratizar isso de uma maneira mais barata. Então, a gente só às vezes precisa ter paciência, porque às vezes tem certos esportes que não vão chegar, mas é uma questão de acomodação de mercado. Quanto a falar com o público, isso é uma coisa até mais da minha área. A gente está desenvolvendo uma série de ferramentas. O que acontece? É a questão da comunicação. Você precisa entregar a comunicação com uma velocidade boa e você entregar um serviço bom. Então, por exemplo, pega o Curitiba hoje. Nós temos 42 mil sócios, 42.200 atualizado. Você tem lá 15 pessoas numa central de sócios para atender esses 42 mil sócios. Cara, é humanamente impossível. Você não consegue atender. Então, a gente, por exemplo, lá, a gente estruturou um serviço de atendimento automatizado, um chatbot, que o sócio entra somente com o CPF, faz o check-in, faz o sócio, faz o pagamento, pede o boleto, pede a linha de cartão de crédito para pagar, sem nenhum contato humano.
Então, isso você consegue fazer com que a tua qualidade de comunicação e a tua entrega para o teu cliente seja muito maior. E fora isso, as redes sociais, né? Então, você tem lá o Twitter. Então, o que nós lá no Curitiba estamos tentando fazer? Entender a característica de cada rede e a persona de cada rede, porque a gente sabe que cada rede social tem uma persona diferente. A gente sabe que o Twitter tem uma característica, o YouTube tem uma característica, o Instagram tem uma característica, o Facebook tem uma característica. Então, a gente tentar, via ferramentas, identificar isso, tentar entender quem são os nossos consumidores, os nossos clientes, e criar uma forma de se comunicar diferente de cada um, com qualidade e com agilidade. E isso é um desafio muito difícil mesmo, porque nós que somos um time de futebol, diferente das empresas, a gente tem um cliente, mas o cliente é torcedor, e tem o resultado, e tem, sabe? Então, assim, você tem que administrar, além de você ter que administrar a ferramenta, você tem que administrar todo o contexto, né, de um time de futebol, né? Então, você ganhou, todo mundo feliz, você lançou, bate palma. Outro dia você perdeu, aquilo lá tá uma merda, aquilo lá, não serve, não presta, entendeu? A mesma coisa, se você lançar num dia e lançar no outro, você vai ter reações diferentes. Então, a gente precisa, com tecnologia, né, entender quem são as pessoas de maneira muito clara. A gente fechou um contrato com uma empresa muito bacana, que eu não posso citar o nome ainda, que a gente vai lançar, que ele vai nos estratificar via redes sociais com quem a gente está conversando, para a gente poder conversar de uma maneira mais efetiva. Então, isso é muito importante para nós. Muito bom, muito bom. E aqui agora, só complementar voltando um pouquinho. Perdão, desculpa. Vai lá então, por favor, Trovão. Que você perguntou um pouco do público, daí por favor, faz um pouco. Por favor, manda lá. A nossa parte, né? Como o colega aqui falou, o público do futebol, ele é diferente das empresas, né? Primeiro, ele é um apaixonado. E segundo, dificilmente a gente perde aquele cliente por um mau atendimento. Mas ele reclama, né? Então, se a gente não atender bem, ele não vai trocar de clube, ele não vai deixar de ser atleticano e vai torcer para o Coxa e vice-versa, porque ele foi mal atendido no sistema de sócio ou porque ele foi mal atendido. Mas ele também, ao mesmo tempo, é um apaixonado, e eu brinco muito que o torcedor de futebol, ele tem uma correlação com o Pateta quando entra no carro. Todo mundo já viu aquele desenho, né? Ele é tudo tranquilo, ele entrou no carro, ele se transforma. O torcedor de futebol, a partir do momento que ele chegou na fila do estádio, ele se transforma. Então, você trabalha com um tempo muito pequeno, uma paciência muito pequena. Então, tudo para ele é algo estressante durante o futebol, porque ele já vai passar por um momento de estresse, de 90 minutos de estresse. Então, todo o ante é estressante para ele. E o que nós, né, temos que fazer? Tornar isso o menos estressante, o mais limpo possível para ele. Então, aí a gente começa a colocar tecnologia, né? Então, hoje, o Atlético Paranaense, por exemplo, tem um sistema de biometria. Então, todos os nossos sócios, no momento em que ele entra, ele coloca o dedo e tem a identificação biométrica. Muitos deles falam, não, tira isso, porque não pode. Primeiro, é uma questão de segurança. Segundo, é uma questão que a gente inibe, por exemplo, o cambismo, né, com isso. E muitas pessoas perguntam, poxa, se eu tenho que pôr meu dedo lá, por que eu tenho que levar o meu cartão? Né? Então, as pessoas ficam pensando, bom, mas você já tem a minha digital, você sabe quem eu sou. Se eu só colocar meu dedo, eu não preciso levar meu cartão de sócio. A diferença só explicando um pouquinho, é que se ele coloca o dedo dele, e a gente tem que pesquisar uma base de 300 mil pessoas, 5 dedos, 1,5 milhão para achar aquele cidadão. Se ele coloca o cartão dele, eu pesquiso e digo, essa é a digital dele ou não. E com isso a gente ganha agilidade. Hoje no Atlético Paranaense, por exemplo, nós fazemos a entrada, nós fazemos em torno de 450 pessoas por minuto entrando no Atlético Paranaense. A gente tem por costume, na última meia hora antes do jogo, entram em torno de 10 a 15 mil pessoas em meia hora. Então, como é que você vai fazer isso de forma agilizada, rápida? Né? Então, tudo isso a gente tem um aplicativo que verifica a situação do torcedor, na própria catraca, então, se ele tem algum problema, a gente já resolve ali no momento. Então, tudo isso a gente faz para facilitar a vida e a parte, no momento em que ele está tendo aquela experiência com o clube.
A gente também tem toda a parte onde, né, como o colega aqui, um CRM, onde a gente tem um relacionamento, a gente analisa os dados, sabe o que ele gosta, qual que é a cerveja que ele toma, qual que é a coxinha que ele compra, se ele gosta ou não. Então, a gente tem todas essas informações para a gente poder analisar. Logicamente que a utilização dessas informações, elas levam um certo tempo para a gente poder trabalhar, mas hoje os clubes trabalham com Big Data, os clubes trabalham com informação, né? Então a gente sabe, a gente vê muitas críticas nas redes sociais, né? Todo dia, assim, qualquer coisa que a gente lança tem muita crítica na rede social, a gente fala, a gente sabe disso, a gente só não teve tempo de implementar, né? Então muitas vezes o torcedor ele é um pouco impaciente, mas é por ele que existe o clube de futebol. Sem torcedor não existe, como diz o Mário Celso, o clube de futebol está ali para o torcedor e para o jogo, para nada mais que isso. Muito bom, muito bom. Até para complementar, por exemplo, a gente também está estudando fazer a biometria, porque por uma questão de segurança, não sei se vocês sabem, a biometria, o objetivo principal da biometria é a segurança, né? Ela é vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e mais do que isso, esse ano a gente começa um projeto piloto já de identificação facial, né? Nós vamos, uma das nossas catracas já vão ser justamente porque, que nem o Trovão falou, você tem lá, dá 15 minutos para começar o jogo, entra 10 mil pessoas, porque os caras ficam lá fora bebendo, né? Ficam, né, fazendo lá, é mais barato e tal, né? Então a gente sabe como é que funciona, então a gente vai começar a fazer um teste piloto, uma das nossas catracas ser toda via identificação facial, que são 200 pontos, né, que é mais ou menos como funciona a identificação facial de celular, justamente para o cara ser pego já, antes dele chegar na catraca, a identificação visual já sabe que é ele e ele pode entrar. Ou a carteirinha digital, hoje o Curitiba já tem carteirinha digital também, você não precisa, às vezes, nem carregar, né, carrega no app ali, passa ali na catraca e passa. Então, é muito estressante, né? Então, o sistema, eu convido vocês a entender um match day, né? Vocês não sabem o que é um dia de jogo que você coloca 40 mil pessoas lá, onde das 40 mil entra 15 mil em menos de 15 minutos. Muito bom. Realmente é um universo emocional, né, que abala qualquer estrutura ou resultado, né? E falar em resultado é perguntar para vocês assim, não só o resultado dentro do campo, isso vai repercutir em outras coisas que vocês já comentaram aqui, que é o resultado econômico do esporte, né? Então, tanto do ponto de vista da administração, da gestão esportiva, ou mesmo da administração pública, né? Então, como é que vocês que estão do lado de cá, administrando todas essas tecnologias para os esportistas, como é que vocês conseguem sentir, então, o impacto econômico da tecnologia na gestão de vocês? Então, vou começar aqui pela TT. Acho que só complementando uma fala de vocês sobre as lesões, né, que você falou um tempo atrás, eu estava na Confute em São Paulo, não sei se alguém ficou sabendo, não sei se vocês estavam lá, foi muito bacana, e a apresentação de uma startup portuguesa, né, que faz justamente esse monitoramento de lesões e etc. E quanto que os clubes ingleses economizaram sabendo que o atleta estava lesionado e aí ele não jogou porque ele se recuperou mais rápido, assim, questões de milhões de libras. Então, assim, realmente, eu não conhecia essa tecnologia e achei realmente incrível. Mas acho que, pensando economicamente, né, eu estava, antes mesmo da gente começar, eu estava numa reunião e até depois falei aqui com o meu amigo, a Sou Brasil hoje, a gente está desenvolvendo a plataforma que o atleta usa, mas, no fim das contas, ela vai ser benéfica para empresas, clubes, treinadores que vão gerir esses atletas de alguma maneira. E eu estava conversando com essa empresa que patrocina alguns atletas, eu falei, como que você faz a gestão desses atletas? Como é que você sabe o que eles estão fazendo, onde que eles estão, redes sociais, o que está postando, o que não está postando? Cara, eles têm um Excel, que fica um estagiário lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Assim, eu estou falando de uma empresa grande, assim, não é uma empresa pequena. Que fica seguindo, entra na rede social de cada um dos atletas todo dia. Assim, primeiro que eu falei 50 plataformas de monitoramento de rede social que o cara pode usar em 2 segundos. Né? Mas e eu falei, e além de rede social, o que mais vocês monitoram dos atletas que vocês patrocinam? Nada. Como nada?
você não sabe de resultado, você não sabe se esse atleta está performando ou não está performando, se ele tem ido nos treinos, se ele não tem ido nos treinos, o que ele está fazendo, se ele se lesionou, se ele não se lesionou. Isso impacta para uma marca que tá patrocinando ou investindo num atleta, né? E eu bato muito nessa tecla, eu tento não usar a palavra patrocínio, eu uso a palavra investimento. Porque você tem que investir no longo prazo, né? Você não pode pensar de 2 em 2 anos, chega um ano antes da Olimpíada, bota um monte de dinheiro, acaba a Olimpíada, tira o dinheiro. Você tem que começar na base, você tem que começar na escola, você tem que começar com o adolescente. Então, quando a gente mostrou a nossa solução de monitoramento desses atletas, né, com essa ferramenta que a gente desenvolveu, eles falaram, cara, você me economiza tempo, e tempo é dinheiro. Né? Porque ele vai chegar lá, ele vai entrar com o login, com a senha, ele vai ter todas as informações do atleta dele num lugar só. E isso, assim, eu estou falando da nossa metodologia, né? Se você começar a olhar essas plataformas todas que monitoram performance dos atletas hoje em dia, o que foi economizado de tempo e trouxe de soluções e salvar dinheiro, a inovação hoje é, assim, é exponencial. E, para mim, só tende a crescer, assim, cada vez mais. Contribuição? Trovão? Quando você fala de monetização, isso vem um pouco da minha outra área, né, da área de inovação. Então, dentro do Clube Atlético Paranaense, a gente tem a ideia da inovação não é simplesmente inovar por inovar e lançar alguma coisa disruptiva, né? A nossa inovação ela não precisa ser disruptiva, que ninguém conheça, mas ela tem que ter um sentido para o clube, um sentido para o torcedor e trazer uma monetização, né? A gente vê muito, alguns clubes até no Brasil, né, lançando coisas muito isoladas, né? Não, vamos lançar isso aqui, vamos lançar um holograma, vamos isso. E o que isso traz para o clube, a não ser uma mídia, né? E aí está aqui meu amigo de marketing, que ele sabe que a mídia para o clube ela é muito simples. A gente, para ter mídia no clube, a gente está em 4 ou 5 canais de televisão, todos os dias, 3 vezes por dia, em 6 ou 7 rádios, todos os dias, 3 vezes por dia, em 10 ou 12 sites e tudo isso. Então, a notícia, para a gente, é muito fácil de você atingir a notícia, né, para um clube de futebol. A gente tem que até tomar o cuidado, né? A gente tem que tomar o cuidado do que não vai para a notícia, né? Então, a gente vê alguns clubes lançando a inovação simplesmente para sair notícia, para dizer, olha, eu sou inovador, eu inovei, eu lancei isso, eu lancei aquilo. Mas você não vê um propósito naquilo. E a nossa ideia, então, é justamente você trabalhar a inovação de uma forma onde você possa monetizar essa inovação, ou seja, que ela traga benefícios para os cofres do clube, e assim vai trazer benefícios para o torcedor, vai trazer benefícios para os atletas e uma série de outros benefícios, onde você tem toda essa cadeia monetária envolvida, né? Então, por isso que a gente, dentro da linha de inovação, a gente trabalha com isso, e a gente não sai lançando coisas rapidamente. Poderíamos aí contratar qualquer empresa e lançar um NFT, um card, alguma coisa assim, mas não, tem que ter um sentido, né? Eu tenho o mesmo pensamento que o Trovão. A gente, por exemplo, até hoje, a gente nem colocou na mesa ainda fazer uma NFT. A gente acha que é um mercado que ainda está muito se acomodando. As plataformas de operação, tipo OpenSea, assim, não existe uma padronização, está muito disruptivo, assim, sabe? Não está unificado. Algumas coisas a gente conseguiu fazer em termos de inovação para monetizar para o Curitiba, que é bem legal, porque a gente acaba criando um vínculo cultural com o nosso torcedor. Então, no ano passado, a gente lançou os tokens do Piazza do Couto, né, como a gente chama, que é a nossa base, que o que é? Nada mais é do que uma criptomoeda, o cara compra um pedaço da transação da solidariedade quando esse atleta é vendido. Então, por exemplo, o Matheus Cunha, que foi feito na base do Curitiba, que hoje está na seleção brasileira. Quando o Matheus Cunha for vendido, aquela solidariedade que existe, o efeito de solidariedade, que são percentuais dependendo da idade que ele saiu e tudo mais, esse torcedor que comprou esse token do Piazza do Couto tem um pedacinho dessa negociação, né, dessa transferência entre clubes. Então, você acaba... É um vínculo mais emocional, porque o torcedor fala, pô, eu estou ajudando o clube, ao mesmo tempo eu estou investindo numa cripto, e ao mesmo tempo, pô, eu estou, né, não deixa de ser uma coisa assim, que é abstrata, ela é muito tangível, né? Então você sabe que você está participando de uma negociação de futebol. No mês passado a gente lançou o Fan Token, que é uma coisa parecida também,
que, na verdade, o torcedor compra uma experiência baseada em criptomoeda, ele compra lá R$1, um token, e quantos mais tokens ele comprar lá na frente, ele vai trocar por uma experiência, que para o clube é muito tranquilo, porque é uma experiência de você visitar o CT, de você assistir o jogo, de você conhecer um jogador, e a gente, em 10 dias, né, a gente vendeu 1.436.000 tokens. Então, R$1.436.000 em 10 dias, sendo que 90% das transações foram feitas fora do Brasil. Né? Principalmente na Turquia, porque por causa do Alex e tal, e os turcos gostam muito dessa coisa, mas o que importa é que a gente conseguiu monetizar, né? E é uma coisa mais tangível, né? Não deixa de ser uma coisa mais tangível que você vai conseguir rentabilizar. Isso aí, então. Agora uma pergunta aqui, eu vou trazer essa pergunta para o secretário Pijac aqui. Secretário, então, nesse mundo cada vez mais digitalizado, né, a mudança da gestão do esporte, gestores, praticantes, torcidas, fornecedores, espaço, competições, a área econômica, o tratamento, treinamento, medicina esportiva, internet, relacionamento por rede social e tudo isso aí. Onde fica o poder público no meio dessa relação para equalizar? Onde o poder público entra aí contribuindo com esse meio, com essa comunidade toda esportiva digital? Então, tá. Até eu ia complementar e já vem bem de acordo com a tua questão. A gente está falando aqui com empresas, né, teoricamente, que têm um objetivo econômico. Né? A prefeitura ela não tem um objetivo econômico, ela tem um objetivo de atender os direitos do cidadão. E até o nosso prefeito sempre fala, né, em todos os eventos, quando tem alguma ação envolvendo a inovação, que a inovação ela não faz sentido se ela não vier ao encontro de auxiliar, de ajudar e de transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso é exatamente o que passa também pelas inovações das startups, dos clubes que aqui estão, logicamente que eles também têm que monetizar essa questão e a Prefeitura de Curitiba não. Então, diante disso, por exemplo, onde fica a Prefeitura nisso? Né? A gente tem tentado utilizar algumas ferramentas tecnológicas. E na minha apresentação eu citei o portal Curitiba em Movimento, que até isso é complicado, né? Porque a gente o nome é muito grande, tem que falar com o ICI, até a gente usa assim, pessoal, onde é que eu me inscrevo? Você fala, você coloca no Google, portal Curitiba em Movimento, para facilitar a pessoa, porque eu tenho que facilitar a pessoa que eu converso, muitas vezes ela não tem essa leitura, esse conhecimento digital. Então, a gente trabalha muito com essas inovações, para melhorar, para facilitar o acesso aos serviços, né? Você veja agora, o portal, a gente só conseguiu lançar, sem gastar R$1, 9.248 vagas. Você vai atingir 9.248 famílias, na melhoria da sua saúde, da sua atividade física, no seu padrão de movimento, com esse portal, porque ele nos dá toda essa visão de onde que nós temos vagas. Hoje nós já conseguimos perceber uma turma lá no Tatuquara, que é lá no final da cidade, na comunidade, uma das comunidades mais carentes, onde a gente tem vagas que a gente pode ofertar, onde aquelas turmas não estão acontecendo, para a gente poder ampliar vagas. Nós trabalhamos com a inovação para melhorar a vida dessas pessoas. Hoje nós estamos trabalhando um trabalho intersetorial também, com mais de 12 secretarias, envolvendo o portal, e esse acesso à informação desse portal, que é muito bom, só que ainda tem que passar por algumas atualizações, mas hoje eu consigo perceber qual que é o padrão de obesidade de uma faixa etária de crianças, que é um recorte extremamente significativo da população. Aonde que eu tenho crianças com maior obesidade, aonde eu tenho que entrar com políticas públicas para melhorar o padrão de atividade física dessas crianças, aonde eu tenho idosos que quando foram fazer a sua inscrição no portal, ao preencher o parquet, que é o questionário de atividade física, assinalou 2 ou mais itens de alguns riscos de saúde e que levaram ela a ter que procurar um médico. Então, o que está acontecendo? Quais são as doenças que mais têm afetado a população? Quais as campanhas que eu tenho que fazer? Então, a Prefeitura de Curitiba é um pouquinho diferente do que os nossos amigos aqui fazem na questão comercial, e é justo, porque a gente tem que ganhar dinheiro, quem é de empresa tem que ganhar dinheiro, mas a Prefeitura de Curitiba tem se utilizado de todas essas possibilidades
E o Vale do Pinhão tem feito um trabalho sensacional nesse sentido também, de tanto de incentivar as startups, como também de promover a tecnologia para a prefeitura. A gente tem que utilizar isso com o fim específico, que é de melhorar a vida do cidadão. Muito bem. Pessoal, eu ficaria até meia-noite aqui falando com vocês, porque esse assunto realmente maravilhoso, né? Falar de esporte. E a gente está abrindo uma comunidade das Sportechs aqui do Vale do Pinhão. A gente já tem um grupo aí do WhatsApp, estamos tentando organizar. Existem estudos, né, feitos hoje no Brasil que dão conta aí de cerca de somente menos de 150 Sportechs no Brasil, dentro de um universo de mais de 20 mil startups, é muito pouco, né? Por outro lado, existem hubs aí nacionais que têm aí mapeado mais de 400 empresas dessa natureza. Então, que tal a gente ter esse desafio aqui lançado, né, para estimularmos aí, com a ajuda dos nossos clubes, da prefeitura e de toda a união das startups, para a gente evoluir nesse sentido de criar uma comunidade fortalecida de inovação no esporte com tecnologia. Tá? Então fica aqui o desafio para vocês, daqui a pouco no final, gente, vou chamar aqui as startups para a gente fazer uma foto com todo mundo aqui, conjunto aqui, todo mundo que está nesse grupo, tá? Que eu sei que tem vários aqui, obrigado por estarem conosco. E aqui a pergunta que vale 1 milhão, só que eu não tenho 1 milhão, né? Dá para pagar com token, ou cripto, sei lá, alguma coisa assim, vamos inventar uma solução. Mas a pergunta que vale 1 milhão, quais são as tendências do esporte do futuro? Tá? Então, vou começar aqui com o Joe, que o Joe foi o que não tinha direcionado a pergunta para ele ainda. Então, começa para o Joe, é a última pergunta, e logo em seguida a gente passa o encerramento, tá bom, gente? Vamos lá, pensando no futuro e pensando no objetivo que a gente tem de longo prazo, tá? Concordo com o que foi falado aqui sobre NFT. Acho que ainda é muito recente para o mercado, tanto investimento em NFT, quanto mais envolver NFT com o mundo esportivo. Mas a gente tem um objetivo muito forte para daqui 2, 3 anos, quando a gente tiver já, inclusive, blockchains nativas dentro dos nossos celulares, que a gente esteja dentro do metaverso. E a gente falou aqui, vou unir agora, acho que várias perguntas que a gente debateu ao longo da noite. Daqui 2, 3 anos a gente quer a possibilidade de unir o físico e o digital, lidando com a nova necessidade, uma nova vontade do público que a gente está falando. A gente está falando de jovens que vêm desde a base, se tornarem atletas, aonde dentro do nosso portal a gente quer que você tenha a sua própria NFT em formato 3D. Então, pensa você criando uma NFT que possa ser compartilhada com qualquer rede social, onde essa NFT vai ser 3D, vai ser a sua característica, e ela vai refletir o seu mundo físico. Então, se você é uma pessoa, vamos falar do futebol, né? Se você é um perna de pau, vai refletir que você é um perna de pau nesse mundo digital. Por quê? Porque conforme você cuida do seu bem-estar, evolui suas habilidades, o seu personagem, o seu NFT, passa também a ter novas habilidades. Por quê? Porque a ideia é que com o metaverso chegando, a gente, vou falar um exemplo de uma empresa aqui, né? EA Sports rompeu com a FIFA para o próximo FIFA não ser utilizando a marca por causa do valor absurdo de royalties que tem que pagar. Você já pensou em utilizar o seu NFT dentro do FIFA? No formato 3D, com as suas habilidades lá, podendo, vou comprar uma chuteira, vou comprar não sei o quê, vou ter a camisa do Atlético. Tá falando do futuro, tô viajando aqui, né? Que joia, cara! Mas a ideia é que a gente, no futuro, a gente chegue lá, sim, que você possa estar envolvido no metaverso, mas que ele esteja ligado ao mundo físico. A gente não quer também criar uma distância tão grande e focar só no digital. Então, a gente tem um objetivo muito forte de unir a sua condição física dentro de um jogo ou dentro de qualquer plataforma. Estou no estádio agora vendo um jogo dentro do metaverso. Vai existir isso. As poltronas vão ser digitais. Então, você vai estar lá com o teu avatar, que é você, baseado no mundo esportivo. Então, isso é um dos objetivos que a gente tem, eu acho que é uma das tendências para o futuro, falando de físico e digital. Já passa aí para a TT. Vai lá, TT. Agora todo mundo falando sobre a mesma pergunta aí, todo mundo vai fazer essa pergunta. Curiosamente, eu escrevi um artigo sobre as tendências do mercado esportivo no meu LinkedIn essas semanas, com base num estudo que a PwC lançou esse ano sobre as tendências para os próximos, acho que 2 a 5 anos, né, no esporte. Óbvio que NFT e metaverso estão nessa tendência. Eu acho que assisti uma aula sobre futurismo, né? Então eles estão na hype. Vai chegar uma hora que isso vai dar uma certa caída e depois ela vai entrar num platô, assim como teve todas as outras tecnologias nos últimos anos. Outra tendência que aí vai muito de encontro com o que eles falaram, que são as tecnologias das arenas, que a cada vez mais isso vai trazer... Porque a inovação, ela não é para você reinventar a coisa, é o que você pode fazer para melhorar e aquilo facilitar
de alguma maneira, né? Então, as tecnologias das arenas, elas fazem parte dessas tendências que eles colocaram. A parte de transmissão das partidas não, né? Porque não estou falando só de futebol, mas a transmissão para o público de como esse esporte vai ser, como o esporte vai ser transmitido para o público, também faz parte, né, desse estudo que eu achei muito legal de como que o consumidor está assistindo o esporte hoje. Não é só pela televisão. E se é pela televisão, são com outras tecnologias em mãos, eventualmente no relógio, né, que a gente tem, ou no iPad, ou no que quer que seja. Então, acho que foi bem nessa área, assim. Então, eu acho que muito do que a gente falou aqui está se encaminhando. Eu acho que aqui Curitiba, que tem essa referência, né, de inovação no Brasil, em outras áreas, talvez ainda não no esporte, mas a gente vai chegar lá. A gente está caminhando para essas tendências que o mercado mundial está vendo, né? Então, a parte de desenvolvimento de atleta, etc. e tal. Então, acho que é só alinhar aí uns pontinhos que a gente consegue chegar lá. Vamos que vamos. Você falou Sportex, a gente, por exemplo, Curitiba participa do Arena Hub. A Arena Hub, o que ela é? Uma plataforma que conecta clubes de futebol, de outros esportes, com startups. Então, a gente lança ali um desafio e eles tentam conectar as empresas de techs para nos ajudar a desenvolver algum problema que a gente tenha ou algum objetivo que a gente tenha. Mas, voltando à pergunta, veja, nós de time de futebol, eu pelo menos lá no Curitiba tenho certeza que no Atlético a gente sempre fala assim, o futebol é muito mais do que os 90 minutos. A gente precisa entender que é muito mais do que aquele tempo que o cara sai de casa, entra no estádio, assiste 90 minutos e vai embora. E só o digital pode fazer isso por nós. Então, é o metaverso, é a parte da comercialização via cripto, via NFT, é a parte de plataforma de transmissão, via Twitch, né, via YouTube, e num futuro muito próximo, a interação, que eu não sei se vai ser via metaverso ou se vai ser mesmo pelas plataformas digitais, da qual vai ficar muito mais democrático você assistir uma partida de futebol. Então você vai poder clicar em cima do jogador e entender a estatística dele online, né? Por exemplo, nós temos isso hoje, né? O Atlético tem, eu tenho, tem lá o pessoal de scout, sabe exatamente o que o cara está fazendo. Por que não o consumidor, atrás da tela, clicar em cima do jogador? Claro que a gente não vai dar o ouro para o bandido, mas uma forma muito mais limitada de ele saber o scout, como é que está aquele jogador. Então, assim, vai ser muito mais interativo, vai ser muito bom para o consumidor. E a gente entende que a gente precisa criar essa cultura. O próprio Curitiba tem um time de esportes, né? Nós somos campeões sul-americanos, até de Dota 2, que eu não sabia nem o que era, mas eu tive que aprender. Mas daí o meu presidente fala, mas tá, e o que isso é bom para nós? Eu falei, presidente, nós estamos criando uma cultura para um público, né, que hoje não está como era antes. Então, assim, pode ser que ele torça para o Curitiba no futuro só no Dota 2. No Free Fall, que a gente vai começar também a jogar o campeonato, agora sul-americano, entendeu? Então, assim, é uma questão de aculturamento digital, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, são as plataformas, são os atendimentos, são os serviços, são as monetizações em cima de todo esse universo que é do esporte, né? Complementando um pouquinho, o futuro do esporte, principalmente do futebol, ele já existe. Na realidade, tudo que a gente está falando hoje já existe, já está implementado em algum clube ou em alguma plataforma. Então, a gente está falando do futuro, por exemplo, metaverso. O Chelsea está fazendo um projeto com a Sony de metaverso, né? A gente está falando de AR, né, de realidade aumentada. Já tem uma série de clubes que vão lá, você vai lá, coloca o celular na frente e vê a camisa. Você vê o replay. Você chega no estádio, você vê a escalação do time sem ter nada na tua frente, no celular tem toda a escalação do time e você vai mexendo e você vai vendo o goleiro aqui, vai vendo tudo isso, né? Então, hoje já tem um clube alemão que faz isso. Você tem toda a parte de VR, né, onde você faz toda uma experiência digital. Então, você vai numa arena digital, você anda nela, você tem experiência, você joga um jogo de futebol. Tudo isso já existe. Por que hoje isso é muito incipiente? Porque são tecnologias caras ainda, né? Então,
você falava, né, da aviação que vai chegando até chegar ao consumidor. Então, isso vai se difundir em pouco tempo. Então, o futuro não é nada do que já não existe hoje. Você falava da plataforma de transmissão, as OTTs, né? Hoje a gente tem plataforma, a gente tem uma plataforma própria, né? Então, nessa plataforma, isso que você falou, a gente já fez testes hoje. Você coloca o mouse em cima do jogador, você vê todas as estatísticas do jogador, você clica em cima dele, você pode desviar para um site de apostas para apostar no gol daquele jogador, você pode fazer enquete, tudo isso já existe, o Atlético já fez testes, funciona. Por que a gente não implementou? Porque ainda é caro. Então, ainda é inviável para uma realidade brasileira, né? Dá para tirar ele de campo jogando mal? A parte do técnico ainda não ficou virtualizada ainda, né? E falando, por exemplo, de esportes, né? O Atlético também tem o Atlético Zambis, que é um time de esportes, e esse vai ser um grande futuro, né? As competições de esportes hoje já são milionárias, né? Já são competições onde os atletas também já ganham, né, a nível até de atletas de pôquer, né, que ganham verdadeiras fortunas. Hoje, a Arena da Baixada, ela tem um teto retrátil, como todos sabem, então a gente pode proporcionar um campeonato de esportes que não vai chover no computador dos atletas. Então, tudo isso, né, são realidades que já existem hoje, mas no contexto brasileiro, ele ainda é muito incipiente por questões de investimento. No contexto mundial, ele é um pouco mais notório, porém ele ainda é muito incipiente também no contexto mundial. Mas o futuro nada mais é do que o que já existe hoje. Poucas coisas que a gente vê aí daqui a 5, 10 anos já não existe nesse momento. Então eu queria, para finalizar, primeiro agradecer, porque eu aprendi muito essa noite aqui, né? Com vocês aí, a gente tem uma oportunidade muito boa de estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de ver o futuro do esporte com cada vez mais desenvolvimento, seja com metaverso, eu não domino muito essa área, né? Então, seja com todas essas tecnologias que vocês colocaram aqui, mas que o esporte possa ser tratado no futuro, com todas essas inovações, cada vez mais como um instrumento de transformação social. Hoje, a gente carece muito de investimento no esporte. Porque quando a gente está aqui com 2 clubes de futebol não é esporte, futebol é negócio. E eles sabem disso. Tirando o futebol, os esportes no Brasil são muito amadores, né? E eu gostaria muito de ver um futuro onde as empresas, o terceiro setor, o poder público entendesse o esporte realmente como um instrumento de transformação social. Só para dar um dado para vocês aqui hoje. Hoje o Brasil gasta mais com esporte do que saneamento básico. Mas ele não investe o dinheiro que ele gasta, entre aspas. Ele tem vários elementos, vários instrumentos de aporte de recurso financeiro, via leis de incentivo com renúncia fiscal, via projetos diretos de iniciativa privada, via recursos públicos. Todas essas questões acontecem, mas hoje a gente não tem ainda isso é uma crítica, eu me coloco nisso também, uma visão profissional de desenvolvimento do esporte. Então, para mim, que sou da gestão pública, que tem uma visão um pouco mais voltada ao esporte, não que não seja tradicional, que vai ser tradicional a partir de agora, a questão tecnológica, é que nós possamos realmente dar a importância que o esporte merece. Que o esporte pare de ser aquele que tira da droga. Não entendo errado o que eu vou falar. Mas o esporte ele tem que ter seu objetivo próprio. Quem tira da droga é a segurança pública. O esporte hoje ele tem que ter uma identidade. Então, para mim, qual seria o grande sonho? Que o esporte pudesse ter sua própria identidade, tivesse sua legitimidade e que pudesse ser tratado por governantes, por empresários, por donos de empresas, com a importância que ele merece. A TT falou até aqui, Curitiba é referência na inovação e ainda não é no esporte. Por que ainda não é no esporte? O esporte carece isso não só na área de inovação,
como em todas as áreas que envolvem o esporte. Então, para mim, o que eu espero no esporte é que realmente essa área seja legitimada como umas áreas mais importantes, como um instrumento de gestão pública para transformar o país. Obrigado. Muito bem, quero convidar os nossos convidados, e vou falar convidando mais uma vez para se colocarem aqui em pé. Quero convidar os nossos representantes de startups de esporte para vir aqui também, aqui na frente. Quem é representante de startup de esporte? Aqui tem o Gustavo da Training, aqui Jogo de Menina, a Kemily, quem mais está aqui? Rodrigo Pedroso, que é da Profider, né? Tem gente que é fornecedor também aqui de esporte, startup que é fornecedor de esporte. Quem mais aqui? Fura fila? Venha cá então, meu querido. Gente, mais do que falar de esporte, é fazer dele uma razão para inovar. E o Vale do Pinhão sustenta essa ideia quando convida todo mundo aqui para estar juntinho, conversando, desde os grandes clubes às startups que estão iniciando sua jornada da inovação. E obrigado você que está aqui conosco, que veio aqui participar desse debate, dessa conversa, e vamos continuar estimulando a inovação no esporte. Quero pedir para alguém fazer uma foto desse time todo que está aqui na frente, bonito. Quero chamar também aqui o nosso diretor da agência, Fred, por favor, para estar aqui com a gente aqui na frente. Fred, nosso diretor jurídico administrativo aqui da agência, para fazer esse registro. Por favor. Plínio, nosso... Todo mundo olhando lá.